Imagine acordar com alarmes de mísseis balísticos vindo diretamente em sua direção. Olhar para cima e ver um dos sistemas de defesa aéreo mais modernos do mundo em pleno funcionamento. E por mais que você queira fugir daquela realidade, isso acaba sendo impossível. Afinal, todas as fronteiras do seu território estão fechadas e quando você finalmente se dá conta, está no meio de uma guerra. Essa é exatamente a realidade das pessoas que vivem no território onde está acontecendo a guerra entre Israel e Palestina. Enquanto isso, você aqui, do outro lado do mundo, acorda e vê as manchetes dizendo: conflito mais mortal em 50 anos entre Israel e Palestina. Chocante, não é? Agora imagine que esse conflito está afetando não apenas as pessoas diretamente envolvidas, mas também as relações internacionais e a estabilidade global. Isso é algo que você não pode ignorar. E é exatamente por isso que você precisa ficar comigo neste vídeo. Essas manchetes não são apenas palavras em uma tela. Elas são um reflexo de vidas perdidas, de uma história complexa e de um futuro incerto que pode, acredite ou não, afetar você diretamente. Se você está pensando que isso é um problema distante, pense novamente. O conflito entre Israel e Palestina tem ramificações globais. Você sabia que um brasileiro acabou perdendo a vida e outros 2 ainda se encontram desaparecidos na região devido aos recentes ataques? Isso está mais perto de casa do que você imagina. E não são apenas as pessoas comuns que estão preocupadas. Líderes mundiais estão tomando lados, fazendo declarações que podem mudar o curso da história. Você quer saber o que o presidente brasileiro, ou o presidente dos Estados Unidos, ou mesmo o líder do Irã tem a dizer sobre isso? Eu vou te contar. Você já ouviu falar do conflito entre Israel e Palestina, certo? Mas você sabe como tudo começou? Hoje você vai descobrir as origens desse conflito que tem moldado a geopolítica global por mais de um século. E acredite, entender isso pode mudar a forma como você vê o mundo. Vamos voltar no tempo, para o final do século XIX e início do século XXI. Imagine um mundo onde o antissemitismo na Europa estava forçando os judeus a buscar um novo lar. Eles escolheram a Palestina. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram. A Palestina já tinha uma população nativa, os palestinos. Então, o que acontece quando 2 comunidades querem o mesmo pedaço de terra? Conflito. E não é apenas um conflito local. As decisões tomadas há mais de um século ainda reverberam hoje. Nos anos 1920 e 1930, o cenário complicou ainda mais. O movimento nacional palestino começou a ver os judeus como inimigos. E com o surgimento do nazismo na Europa, mais judeus buscaram refúgio na Palestina. Você consegue imaginar a tensão que isso criou? Agora, pense no presente. As manchetes que você viu na última semana não são eventos isolados. São o resultado de décadas de tensão e conflito. E aqui está o que você precisa entender. Esse conflito não é apenas sobre Israel e Palestina. É sobre você e o mundo em que vive. Você já se perguntou por que pessoas em países distantes estão protestando sobre esse conflito? É porque ele afeta a todos nós, de uma forma ou de outra, seja através dos preços do petróleo, das relações diplomáticas ou até mesmo da segurança global. Este conflito tem um alcance que vai muito além das fronteiras de Israel e Palestina. Mas afinal, o que é o Hamas? Sendo uma organização islâmica com alá militar, o Hamas surgiu pela primeira vez em 1987. Era um desdobramento da Irmandade Muçulmana, um grupo islâmico sunita fundado no final da década de 1920 no Egito. A própria palavra Hamas é um acrônico para uma frase árabe, que em tradução livre significa Movimento de Resistência Islâmica. O grupo, tal como a maioria das facções e partidos políticos palestinos, insiste que Israel é uma potência colonizadora e que seu objetivo é libertar os territórios palestinos das garras de Israel. Agora que você já tem uma ideia da complexidade deste conflito, vamos falar sobre algo que pode afetar diretamente a sua vida e a estabilidade global: o posicionamento dos líderes mundiais. Quando líderes como o presidente dos Estados Unidos ou o primeiro-ministro do Reino Unido fazem uma declaração, isso não é apenas retórica. São palavras que movem exércitos, que afetam os mercados financeiros e que podem até mesmo mudar o curso da história. E sim, isso pode afetar você diretamente. Os líderes dos Estados Unidos, da Alemanha, do Reino Unido, da França e da Itália condenaram os ataques a Israel pelo Hamas.
Nos próximos dias, permaneceremos unidos e coordenados, junto como aliados e como amigos comuns de Israel, para garantir que Israel seja capaz de se defender e, em última análise, estabelecer as condições para uma região pacífica e integrada do Médio Oriente, disse o documento. O documento é assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pelo presidente francês, Emmanuel Macron, pelo chanceler alemão, Olaf Scholz, e pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. Você já parou para pensar que as decisões tomadas em salas fechadas da ONU ou em encontros diplomáticos podem determinar se teremos paz ou mais conflito? E não estamos falando apenas de Israel e Palestina. Estamos falando de uma teia geopolítica que envolve todos nós. Veja bem, enquanto você assiste a este vídeo, pessoas ao redor do mundo estão tomando as ruas, protestando e exigindo ações de seus líderes. Você acha que isso é coincidência? Não. É um reflexo de como as decisões desses líderes afetam vidas reais, incluindo a sua. E o Brasil? O presidente brasileiro também se posicionou, expressando seu repúdio aos ataques, apesar de não reconhecer o Hamas como um grupo terrorista e lamentando a deteriorização da situação. Isso pode ter implicações diretas para as relações diplomáticas e comerciais do Brasil. Você está preparado para as mudanças que podem vir? Agora, vamos ao Oriente Médio. Países como Irã e Líbano estão apoiando o Hamas. Isso não é apenas uma questão de solidariedade regional, é uma estratégia geopolítica que pode ter ramificações globais. E se eu te disser que isso pode afetar a segurança energética e até mesmo a paz mundial? O ditador iraniano, o Ayatollah Khamenei, disse hoje estar orgulhoso do ataque surpresa do Hamas contra Israel. É a terceira manifestação de regozijo do ditador, que disse hoje, em uma formatura militar, que beijamos a testa e as mãos dos estrategas inteligentes e habilidosos desta operação e da juventude palestina. Estamos orgulhosos deles. No ataque terrorista dos palestinos do Hamas em Israel, foram mortos cerca de 1.000 civis, com mais de 100 levados como reféns para a faixa de Gaza. Então, aqui está o que você precisa saber. O posicionamento dos líderes mundiais neste conflito não é apenas uma manchete passageira. É um fator que pode mudar o mundo em que vivemos e o futuro que nos espera. Se você quer estar à frente e entender as mudanças que estão por vir, este é o momento de prestar atenção. Se eles querem guerra, terão guerra. Com essas palavras, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou o início de um ataque massivo, nunca visto antes, contra os terroristas palestinos do Hamas. Netanyahu disse que o Hamas agiu da mesma forma que o Estado Islâmico, citando vídeos de famílias inteiras sendo mortas a sangue frio. Alertou para o fato de ainda haver terroristas palestinos armados à solta no sul de Israel, mas garantiu que as forças israelenses de segurança estão atuando casa a casa na região. E disse que os próximos dias serão difíceis, mas garantiu que os terroristas palestinos do Hamas pagarão por cada civil israelense executado. Netanyahu não sinalizou oficialmente a invasão terrestre da faixa de Gaza. Mas se nos basearmos nas suas palavras de que estamos apenas começando, provavelmente a invasão será o próximo passo após o término da fase dos ataques aéreos. Os ataques aéreos israelenses contra alvos do Hamas na faixa de Gaza prosseguiram durante todos os dias que se passaram, sendo eles considerados os primeiros passos do conflito direto de Israel contra o Hamas. Vamos mergulhar agora na realidade atual do conflito. Você pode estar se perguntando, o que Israel e Palestina realmente querem? A resposta é mais complexa do que parece. Israel busca segurança e reconhecimento internacional. Já a Palestina luta por autonomia e soberania. Mas não pense que isso é apenas um problema deles. Esses interesses têm um impacto direto na geopolítica global e sim, isso afeta você. Quando líderes mundiais se sentam para negociar acordos de paz ou impor sanções, esses interesses estão na mesa. E essas decisões podem afetar desde os preços do petróleo até acordos comerciais que impactam o seu dia a dia. Agora vamos falar de dinheiro. Você sabia que países como os Estados Unidos fornecem ajuda militar significativa a Israel e que o Irã financia grupos como Hamas? Isso não é um jogo de xadrez local, é uma arena geopolítica complexa que envolve potências globais. E você pode estar se perguntando, por que isso importa para mim? Bem, esses financiamentos podem ser um fator decisivo na escalada ou desescalada do conflito, e isso
pode ter ramificações em segurança global, economia e até mesmo na política do seu próprio país. O futuro desse conflito é incerto. Pode haver um cessar-fogo temporário, mas sem uma solução de longo prazo. A paz é efêmera. E aqui está o que você precisa entender. A instabilidade nessa região pode desencadear uma série de eventos que afetam a estabilidade do Oriente Médio e, por extensão, o mundo inteiro. Então, o que vai acontecer com Israel e a Palestina? A resposta não é simples. E você, como cidadão global, tem um papel a desempenhar. Fique informado, porque as decisões tomadas hoje podem afetar o mundo de amanhã. Espero que este vídeo tenha lançado alguma luz sobre este tópico complexo. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos futuros vídeos. Até a próxima!